Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Mega Talk. Eu sou a Mari. Fala, galera, fica à vontade. Tudo aqui foi preparado para te receber com muito carinho. Afinal de contas, a casa também é sua. Verdade, Fê. E em tão pouco tempo, esse lugar já se tornou tão nosso que eu me sinto em casa. Verdade, Má. E eu tenho certeza que todos os adolescentes do Mega estão doidos para nossos encontros presenciais voltarem, para poder conhecer o espaço aqui e, claro, ficar bem à vontade nesse sofá. Eu tenho certeza. Mas vamos ao que interessa. Qual que é o nosso papo de hoje? Ixi, Má, calma. Já vi que você tá bem apressadinha, hein? Não, Fê. É que me contaram que o papo de hoje tem a ver com príncipes e princesas. E eu sou apaixonada nesse assunto. Você acertou em cheio, Má. Hoje o nosso papo é sobre famílias. E eu fiquei a semana inteira preparando sobre várias curiosidades bem legais sobre uma família que é admirada pelo mundo todo. Ah, então vamos logo. Eu quero falar de príncipes, princesas, coroas, vestidos. E eu sou o príncipe encantado, né? Peraí, antes um negócio. Que legal! Caraca, agora sim, Má. E a gente vai falar sobre a família real britânica, que é aquela que, a vez ou outra, está em todos os jornais pelo mundo todo. Eu sou muito fã deles, desde a rainha até os netinhos, tão fofos. Isso mesmo, Má. E é muito legal ficar por dentro de tudo que acontece nessa família. E foi por isso que eu separei algumas curiosidades bem legais pra gente conhecer hoje. Bora? Vamos lá! E a primeira curiosidade do nosso programa de hoje é sobre o número de filhos que cada casal precisa ter. Você disse precisa ter? Sim, Má, você não ouviu? Brincadeira. Mas é isso mesmo, cada casal precisa ter no mínimo 2 filhos. É pelo menos o que o protocolo diz. Caso eles queiram ter mais que 2, eles podem ter, nenhum problema. Isso aí é para, manter a descendência da família real em dia. E a nossa segunda curiosidade de hoje é sobre a hora da refeição. Você acredita que se você estiver comendo com a rainha em volta e ela simplesmente parar de comer, todos também precisam, por mais que não tenham comido o suficiente? Caraca, Má, isso aí é bem engraçado. A galera lá deve comer tudo bem rapidinho pra dar tempo de aproveitar tudo. É verdade, Fê, eu também pensei nisso. E a nossa próxima curiosidade é: vocês sabiam que todas as crianças da família real não podem usar calças compridas? Independentemente da época do ano, todos os meninos de até 8 anos só podem usar shorts. E as meninas de qualquer idade, quando saem em público, só podem usar vestidos. Dessa curiosidade eu não sabia. E a nossa próxima curiosidade tem a ver com as mulheres da realeza. Você sabia que nenhuma mulher pode sentar de qualquer jeito? Elas têm um jeito certo de sentar. Elas não podem nem cruzar as pernas. O máximo é cruzar os tornozelos. Nossa, Má, essa aí eu também não sabia. E a nossa próxima curiosidade é sobre o buquê de casamentos. É claro que a noiva pode escolher seu buquê, mas a regra diz, ela não pode jogar o seu buquê para suas amigas ou guardar de recordação. O buquê deve ser dedicado a um túmulo de um soldado desconhecido que morreu na Primeira Guerra Mundial. Ai, que fofo! Dessa também não sabia. E a nossa próxima curiosidade é sobre fotos e autógrafos. Você sabia que se você encontrar um membro da realeza na rua, você não pode pedir nenhuma foto e nenhum autógrafo para eles? O motivo das fotos não existe, mas o dos autógrafos sim. É porque eles não podem correr nenhum risco que falsifiquem as assinaturas deles. Ah, que bom que você me falou isso, Má. Se eu visse o Príncipe Harry na rua, ia logo pedir para tirar uma selfie com ele. Eu também. Mas enfim, falando dele, ele já quebrou esse protocolo. Em uma visita à Nova Zelândia, ele encontrou um garotinho lá que tinha perco a mãe. E nisso ele começou a consolar o garoto e tirar uma foto com ele para que ele guardasse recordação. Ai, eu falo que eu fico toda emocionada falando disso. E a nossa próxima curiosidade é sobre a Rainha Elizabeth. Você sabia que todos os membros da família real, ao viajarem, eles têm que levar no mínimo uma troca de roupa preta na mala? É porque, quando a Rainha Elizabeth estava fazendo sua viagem à África, seu pai faleceu e ela não tinha nenhuma roupa preta na bolsa para demonstrar a luta a seu pai. Então ela teve que ficar esperando uma pessoa levar um vestido preto a ela. Uau! E a nossa próxima curiosidade é essa. Nenhum membro da família real pode comer frutos do mar, simplesmente por não correr o risco de uma intoxicação alimentar. Ai, que chato! Eu teria muita dificuldade em seguir essa regra. Eu também, Má. Eu amo frutos do mar. Eu também. E a nossa próxima curiosidade também é sobre comida. Sabia que nenhuma comida do castelo leva alho? Não tem nenhum motivo sério, só porque a rainha não gosta de alho. Vixe,
essa rainha ia se dar mal com os pratos brasileiros. E a nossa próxima curiosidade é, você já se perguntou por que a rainha se veste de uma forma tão chamativa? Nunca me perguntei. Então, é sobre uma outra questão de segurança. Caso ela esteja no meio da multidão, em caso de emergência, é claro, os seguranças conseguem localizar ela facilmente. Nossa, que legal! Bem que eu percebia nas fotos que ela tinha um estilo meio alternativo de roupa. E a nossa última curiosidade do dia é sobre presentes. Você sabia que se você der um presente a alguém da realeza, eles não podem negar, eles vão ter que aceitar e levar para casa. O que eles vão fazer depois, ninguém sabe, mas eles têm que aceitar. Ah, faz sentido porque o palácio é tão enorme. Haja espaço para guardar tantos recebidos. É verdade, Fê. E a gente falou de tantas curiosidades hoje sobre a família real e a gente descobriu que cada membro da família, desde a rainha até os netinhos, tem um jeito certo de se comportar. Verdade, Má. Isso tem tudo a ver com o momento que a gente vai viver hoje. Preparados? Vamos lá! Que legal, Fê, Mari. É muito legal a gente conhecer essas curiosidades da família real britânica. Eu tenho certeza que todas as famílias são repletas de curiosidades, talvez não tão inusitadas quanto essas. E a gente vai continuar nossa série hoje conhecendo alguns adolescentes do Mega e aquilo que Jesus tem feito na vida deles. Hoje a gente está aqui com a Isabela, que vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Isa, a gente acabou de ouvir tantas histórias legais, tantas curiosidades legais sobre a família real britânica. Me conta uma curiosidade de sua família, algo que já aconteceu na sua família, bem diferente, assim, bem engraçado. Na verdade, uma curiosidade que aconteceu com a minha família é que não era pra gente ter vindo mudar aqui pra Indaiatuba, não era pra gente ter vindo aqui. Tudo começou em 2016, né, quando algumas coisas aconteceram na minha família, algumas violências no caso, né, que a nossa casa foi assaltada 2 vezes e ainda teve uma bala perdida pra melhorar a situação. Mas graças a Deus não aconteceu nada com a gente, deu tudo certo. Aí meus pais, eles decidiram definitivamente que a gente ia mudar de cidade. E aí, em 2018, a gente começou a procurar algumas casas e tal, e aí não tava dando muito certo. A gente tava já querendo vir pro interior, mas a gente não tinha na nossa lista Indaiatuba. Aí, o vendedor que vendeu o terreno pra gente, ele se tornou nosso amigo, né? A gente até tomava café com ele às vezes. E aí, ele, do nada, tipo, num dia qualquer, assim, do nada mesmo, ele ligou pro meu pai e falou assim: e aí, como que você tá? Você tá construindo a casa já? Aí meu pai falou: não, deu tudo errado, meu Deus, nossa, olha, foi difícil. Aí ele falou: ah, cara, eu tô aqui em Indaiatuba, tô vendendo uns prédios aqui, né? Me mudei pra cá e tal, você não quer vir conhecer aqui? Só por conhecer mesmo, aí eu posso até te mostrar uns condomínios, se você quiser. Aí meu pai ficou tipo, Indaiatuba, cara, ainda mais longe que Tupéva, pelo amor de Deus, porque a gente vai vir pra cá, né? Aí ele falou, ah, tá bom, né, fazer o quê? Se a gente não gostar, não gostou, né? Paciência, mas vamos lá, só pra dar uma olhada. Aí a gente foi no final de outubro, né, aqui em 2018, final de outubro. Aí a gente chegou aqui e a gente se apaixonou. Aí a gente comprou a nossa casa em novembro e a gente se mudou em janeiro. Que legal. E vamos falar então um pouquinho da sua infância. Você falou que você não era daqui, que você morou numa casa, num lugar que era super violento. Onde era isso? Onde você nasceu? Como que foi a sua infância? Conta um pouquinho pra gente dessa parte da história. Eu nasci, né, na capital de São Paulo, né? Sempre morei em cidade grande. E eu nasci dia 24 de abril de 2004, no dia do aniversário da minha avó. Minha avó nasceu dia 24 de abril de 1933. Só do ano, que bom. Só, ainda bem, né? Sua avó, Aí, só sei que quando eu nasci, tava cantando parabéns pra minha avó, aí eles anunciaram o meu nascimento, aí todo mundo largou o bolo e foi lá me ver, né? Então, durante toda a minha infância, essa minha avó, que fazia aniversário junto comigo, cuidou de mim, porque meus pais, eles trabalhavam, né? E meu pai viajava constantemente, então eu sempre convivi com a minha família, assim, por parte de vó, assim, né? Por parte de mãe, no caso. E aí eu sempre vivi com as minhas primas e tal. Foi uma infância, assim, eu nunca tive irmão, né? Porque, né, sou filha única. E aí... mas a nossa relação era tipo de irmão, porque a gente saía no tapa às vezes, era aquela coisa, né? Aquela relação de irmão mesmo. Mas, assim, a minha família, por parte de mãe, principalmente minha avó, era extremamente religioso. Só que eu não me reconhecia naquela religião. E às vezes a minha avó meio que me obrigava a ir na igreja às 7 da manhã. Imagina, uma criança de 6 anos de idade indo pra igreja, o cara falando as coisas lá, e eu fiquei assim, ó, ficava boiando. E já que você falou várias vezes do seu pai, eu fiquei sabendo de uma promessa que ele fez há 40 anos atrás e que impactou, que tem tudo a ver com a sua família hoje, que impactou a sua vida hoje. Me conta um pouquinho que promessa foi essa que ele fez. Há 40 anos atrás, meu pai ele passou um evento bem traumatizante na igreja. Ele decidiu que a partir daquele momento que ocorreu aquele evento, ele nunca mais pisaria na igreja. Nenhuma igreja, seja qualquer uma que fosse. E aí, só que aí ele meio que pendeu assim pro ateísmo.
entendeu? Ele começou aí a pesquisar coisas mais científicas, ele começou a questionar muitas coisas à sua volta, e principalmente a existência de Deus, né? E aí ele começou a me influenciar também. Eu tava pendendo mais pra ele, minha mãe sempre foi bastante religiosa, ela sempre, né, permaneceu na fé dela, mas eu não tava indo no caminho dela, eu tava indo pelo caminho do meu pai. Não porque ele queria que eu fosse, mas é porque, né, influência. E aí, ele sempre foi assim, eu não lembro, assim, realmente de uma época da minha infância que ele sempre esteve próximo a Deus. Tipo, ele não tinha esse relacionamento que ele tem agora. Então, a partir do momento que a gente se mudou pra cá, foi aí que aconteceu, né, as mudanças, então... Então vou deixar isso mais pra frente, peraí. Então deixa eu entender, durante 40 anos, o seu pai então decidiu não se envolver com a igreja, não buscar esse crescimento com Cristo. Você falou que ele chegou a se nomear, né, se reconhecer como ateu, aquele cara que não acredita em Deus. E como que foi a sua vida? Você tem 16 anos. Durante esses 14 anos, não sei, como que foi a sua vida religiosa? Vocês iam em alguma igreja? Você falou que você ia com sua avó, mas não gostava. Como que era o seu relacionamento com Deus nessa época? Assim, eu acho que não tinha um relacionamento, vamos dizer assim. Eu só conhecia por nome mesmo. Então, minha família, por parte de mãe, era extremamente católica. E por parte de pai, era extremamente evangélica. Só que eu não me reconhecia em nenhum dos dois, assim. Eu realmente não gostava, não me encaixava, então eu nem buscava. Era uma coisa realmente superficial. E, às vezes, eu me sentia na obrigação de buscar, mas não era um relacionamento saudável, vamos dizer assim, porque eu me sentia obrigada a ir, entendeu? E aí eu sempre frequentei a igreja católica, né, porque eu sempre estive com a minha avó, sempre estive com a minha mãe, e aí sempre foi católico, mas não me identificava. Eles utilizavam palavras muito difíceis, assim, e aí eu realmente ficava boiando lá. Meu, era complicado de entender o que eles estavam falando, então... aquilo entrava por um ouvido e saía pelo outro. Era bem difícil o meu relacionamento com Deus, até porque era bem frágil, né? Tipo, qualquer coisinha eu já tava ateia, entendeu? Entendi. Então, me conta agora como que foi esse processo de você realmente, finalmente, entender quem era Deus, entender a existência dele, a importância dele na sua vida, e como isso começou a fazer sentido pra você. Qual foi esse momento em que você olhou e falou, cara, eu acho que eu tô começando a entender isso? Eu acho que tudo começou com um convite, né? A Isa, ela me chamou pra vir pro Mega, ela tava insistindo até, ela tava falando, não, vem comigo, você vai gostar, você vai achar legal. E eu fiquei assim, aí eu até virei pros meus pais e fiquei, cara, será que eu vou mesmo? Aí minha mãe falou, vai que você gosta, né? Tá bom, né? Fazer o quê? Vamos testar. Aí eu cheguei aqui, aí eu já comecei a estranhar, o ambiente cheio de pessoas da minha idade, aí eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? Isso existe? Aí... só sei que quando começou o culto, o cara começou a falar numa linguagem que eu entendi. Aí tudo... sabe quando você abre os olhos e você vê tudo mais claro, assim? Aí foi aquele momento que eu compreendi, até chorei naquele dia. Eu lembro que eu fiquei muito emocionada. Era só a introdução, eles estavam apresentando ainda. E eu fiquei tipo, cara, não acredito, eu tenho que voltar aqui mais vezes. Aí eu só sei que eu cheguei em casa, assim, já posso dizer mudada. Já me senti tocada, assim, porque... eu vi uma versão de Deus, de Jesus, que eu nunca tinha visto antes, entendeu? Aí eu cheguei em casa chorando, eu lembro que meus pais estavam vendo o filme, né? Aí eu cheguei lá e fiquei tipo, gente, não acredito, vocês precisam conhecer, cara. Nossa, realmente foi uma experiência, assim, muito marcante na minha vida. E a partir desse momento que eu vi pela primeira vez no Mega, eu não queria mais, tipo, me desprender a isso. Então, aí eu comecei a buscar, mas buscar de verdade. Eu falei, antes eu não tinha um relacionamento, agora já tava começando aquele laço, né? Pouquinho, e foi aí que eu comecei a orar também, né? Aprender a orar, porque eu não sabia, pra mim, orar era rezar. Então, a partir daí que eu comecei, assim, me sentir a presença de Deus na minha vida, né? A luz que faltava pra mim, a escuridão. Isa, e você falou aí que você queria muito que os seus pais também tivessem esse relacionamento, né? Que aquilo que começou a se tornar real pra você, também se tornasse real pra eles. Só que eles não podem vir no Mega por causa da idade deles. Como que foi esse processo? Qual foi o convite? E como que a sua vida, a sua experiência impactou a vida da sua família e a vida do seu pai, que há 40 anos atrás fez aquela promessa? Então, a partir do momento que eu comecei a frequentar o Mega, eu sempre chegava em casa e contava a minha experiência pra eles. Então eu sempre falava, cara, eles são diferentes. Eles falam sobre Deus de uma forma que dá pra gente entender. E faz com que você, se relacione cada vez mais
com Deus e Jesus e descubra realmente quem eles são. Porque eu acho que pode ser que você não tenha, assim, se afastado da igreja porque você não compreendia. Então, caso você compreenda, eu acho que vai ser uma coisa completamente diferente, né, pra você. Então, aí eu comecei a falar sobre isso. E como os pais da minha amiga que deu o convite, assim, pra mim, pra ir no Mega, também iam pra Red, eles falaram, você poderia tentar ir, né? Aí meu pai falou, eles estão me chamando pra ir junto com eles, você acha que vai valer a pena? Eu falei, vai, né? Vai, você precisa conhecer. Aí só sei que meu pai, quando ele foi, ele realmente se sentiu acolhido. Uma coisa que ele nunca havia se sentido. E ele também nunca sentiu conforto dentro da igreja, entendeu? Ele sempre se sentiu pressionado. E aí, a partir daquele momento, quando ele não se sentiu obrigado a nada, quando ele se sentiu, assim, completamente disposto a encontrar a palavra de Deus, então aí mudou completamente, né, a visão que ele tinha. Então eu acho que o que realmente mudou foi quando teve, né, o domingo, né, que teve a Santa Ceia, né, que eles sempre dão, tipo, um pouquinho de suco de uva e um pãozinho, assim. Na igreja católica, pra você ter acesso, tipo, por exemplo, a hóstia, você precisa fazer catequese, você precisa, tipo, de todo um estudo por trás disso até que você chega lá e pega a hóstia. Mas nesse momento, não. Meu pai, ele não precisou passar por isso. E ele sentiu como se ele tivesse sido acolhido, assim, tipo, abraçado pela igreja. Aí ele falou, cara, eles estão me incluindo nisso, uma coisa que eu nunca fui incluso. E que legal. E eu lembro muito bem de uma decisão que vocês tomaram juntos como família, que foi a decisão de se batizarem juntos. Como que foi? Foi difícil chegar nessa decisão? Foi algo que explodiu dentro de vocês e que fez sentido? Como que foi essa decisão de se batizar e de se batizarem juntos? Na verdade, quem teve essa decisão foi meu pai. De primeira, meu pai acabou o culto, né, que esse daí da Santa Ceia, ele virou assim, vamos se batizar? Aí, tipo, foi literalmente assim. Aí a minha mãe, se você vai se batizar, eu me batizo com você, porque era tudo que ela mais queria. Aí eu fiquei ainda com o pé atrás, porque eu falei, será que eu tô preparada pra isso? Porque eu me senti assim, cara, será mesmo que essa é a minha hora? Aí eu fiquei um pouquinho, assim, meio que um pé pra trás antes de me batizar, mas meu pai falou, olha, se você não quiser, não precisa, mas esse é um momento nosso, você não acha que a gente ia ser mais emocionante se a gente se batizasse juntos? Aí eu fiquei tipo, olha, realmente. Aí eu comecei, né, a tentar me aproximar mais de Deus nesse período, pra eu acompanhar meus pais, né, porque eu queria realmente me batizar junto com eles. Mas essa decisão de se batizar foi do meu pai, a pessoa que tava pendendo mais pro ateísmo, de não entrar mais na igreja, ele que tomou a decisão da gente, né, tipo, anunciar para as pessoas em público o nosso relacionamento com Cristo, né. Como que foi esse processo para você entender que, cara, eu entendi a minha decisão de me batizar? Como que foi isso? Eu orei, eu simplesmente orei. Eu falei assim, Deus, é isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que me batizar junto com eles. E aí veio assim, né? Ele realmente me direcionou, falou, cara, seu momento é agora, se batize junto com seus pais, porque nosso relacionamento vai crescer ainda mais depois desse acontecimento. Então, cara, eu me senti preparada porque eu busquei a Deus, né? Então, no momento, eu falei, é o certo a se fazer agora, eu preciso anunciar. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus, aceitei Cristo, o Espírito Santo na minha vida, foi a partir dali eu já deveria ter me batizado, né? Ou seja, quando eu entrei no Mega, praticamente. Então, eu acho que essa foi uma decisão que eu tomei por conta própria quando eu fui buscar essa resposta em Deus. Legal. E pra gente terminar nosso papo, ô Bela, quem é a Isa antes desse encontro com Cristo? Quem é a Isa hoje? O que isso transformou, o que isso gerou na sua vida? Eu acho que a Isa de antes era uma pessoa completamente ignorante. Ela não queria nem saber sobre Deus, né? Sobre os propósitos que ele tinha pra vida dela. Então, era realmente uma coisa bem superficial e só buscava ele quando eu tava lá no fundo do poço e era tipo uma busca assim, vamos dizer, meio frágil. Qualquer coisinha já ficava, acho que não vai resolver não. E a Isa de agora, né, é uma Isa que busca diariamente Deus na vida dela, porque ela quer tomar todas as decisões com base no que tá escrito na Bíblia. Tipo, realmente eu tô, assim, numa rotina de tentar ler diariamente a Bíblia para sempre procurar respostas para as minhas dúvidas. Eu tinha muito medo de escuro, eu tinha muito medo de assombrações, eu tinha muito medo, tipo, da morte. Então, era uma pessoa que tinha muitas frustrações,
E agora eu me sinto completamente relaxada, assim. E sempre quando eu tô com medo de alguma coisa, eu olho, assim, na Bíblia e tal. Eu também tinha muitas crises durante a madrugada. Eu tinha, tipo, uma crise de pânico. Principalmente quando, tipo, eram umas 3 horas da manhã, meu coração começava a disparar. Meus pensamentos, tipo, em relação a coisas ruins eram, tipo, constantes. Então eu sempre ficava, sabe, me torturando sozinha. E aí, a partir desse momento, eu não tenho mais essas crises. Não tenho. Eu só durmo assim, que nem um anjinho, né? Porque eu sei que Jesus tá cuidando de mim. Então, realmente, eu acho que a minha vida de antes, caso eu encontrasse ele antes, teria sido muito melhor. Não teria passado por tantos obstáculos, mas eu sei que aquilo foi necessário para encontrar Deus agora na minha vida. Então, eu acho que a Isa de agora tá bem mais feliz, bem mais tranquila, e a caminhada dela tá sendo mais fácil. Apesar de ter muitos obstáculos, eu consigo lidar melhor com eles, entendeu? Que legal. Queria terminar orando, Isa, pela sua vida, pela vida da sua família e pela vida dos adolescentes que estão assistindo a gente, para que esse encontro que você teve um dia com Cristo seja um encontro real também na vida deles. Deus, muito obrigado, porque a experiência que a gente escutou hoje de uma família transformada impacta a nossa vida e nos faz, Deus, entender que o Senhor é capaz de transformar histórias, Deus. Como a gente tem escutado em várias oportunidades, o Senhor é o Deus que muda as histórias. Eu te peço que o Senhor continue sendo o centro, o alvo da vida dessa família, mas também da família daqueles adolescentes que estão nos assistindo, que estão passando por tantas dificuldades como a Isa passou, mas como ela mesma disse, Deus, que agora as crises se tornam mais leves, porque ela tem aonde descansar. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.